As 7 profecias das cartas às igrejas da Ásia Menor. Antes de passar ao verso seguinte, nos detenhamos um pouco no verso 4 de Apocalipse 1. Não temos que apressar, porque assim apressados não digerimos bem. Agora, que coisa curiosa! Na Ásia física não havia só estas 7 igrejas. Ali havia outras igrejas também. A igreja de Troia, a igreja de Magnésia, a de Colossos, a de Hierápolis, estavam perto da própria Éfeso. Por aí estavam, e além dessas, havia outras igrejas em outras partes. E Deus está revelando a Jesus Cristo e envia esta mensagem a João. E claro, João tem que enviar as 7 igrejas. Mas será que Deus queria falar somente com estas igrejas? Não, irmãos. Estas 7 igrejas são uma profecia. Tudo o que aparece aqui é profecia. Recordam que já vimos isso antes? Que este livro é uma profecia e que terá que ser interpretado profeticamente. Claro que havia 7 igrejas históricas. Essas 7 igrejas existiam nesse tempo. Mas será que Deus queria falar só com essas 7 igrejas na Ásia Menor? Ou queria falar com todos os seus servos? Acaso não diz no final de cada mensagem a cada uma dessas 7 igrejas? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você vê a mensagem a cada uma dessas igrejas, no final diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recordam disso? O que quer dizer isso? Que o Espírito está falando com todas as igrejas quando manda a mensagem a estas 7 igrejas. Ou seja, Deus quer falar com o corpo de Cristo universal, através destas 7 igrejas. Isso significa que estas 7 igrejas representam toda a igreja, representam todo o corpo de Cristo. Não era só para Éfeso, claro. Naquela Éfeso havia umas situações históricas que foram tratadas. Mas, quando Deus tratou as situações históricas daquela Éfeso, o Espírito estava falando com todas as igrejas. Ouça. Ou seja, quando ver o Senhor falando com Éfeso, o Espírito diz isso a todas as igrejas. A mensagem do Senhor a Esmirna é a mensagem do Espírito a todas as igrejas. A mensagem do Senhor a Pérgamo é a mensagem do Espírito a todas as igrejas, e assim, sucessivamente, até a Laodiceia. Ou seja, estas 7 igrejas, como é uma profecia, profeticamente representam a plenitude da igreja. O número 7 é número de plenitude. Deus fala ao corpo de Cristo. Fala com a igreja em qualquer época e em qualquer lugar. Através desta profecia, ou seja, quando lemos as mensagens às 7 igrejas, é mensagem de Deus a toda a igreja. Mas as mensagens de Apocalipse 2 e 3 não falam somente às 7 igrejas. Toda a profecia do Apocalipse, do capítulo 1 até o 22, toda foi mandada às 7 igrejas. Portanto, todo o Apocalipse é para a igreja. Claro que aquelas 7 igrejas históricas na Ásia Menor, de forma representativa da Igreja Universal, receberam essa mensagem. Mas essa mensagem não era só para elas. Sim, era para elas. Concretamente, esses eram os problemas que tinham. Eles trataram. Mas ao Deus tratar com eles historicamente, estava tratando profeticamente e arquetipicamente com todo o corpo de Cristo, com toda a igreja. Quando diz João, as 7 igrejas que estão na Ásia, tem que ver outra coisa neste versículo. É que Deus não quis falar somente no sentido universal. Se ele tivesse dito João, a igreja universal, haveríamos entendido também. Mas por que não quis dizer assim? Porque ele quer revelar que a realidade da igreja universal se manifesta nas igrejas locais. As pessoas podem falar da igreja universal, mas, se não viverem a igreja em sua localidade, não está sendo o testemunho da igreja universal no seu tempo e em sua cidade, ou em seu município, ou localidade. Ele não somente disse, João, a igreja universal, não. João, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, e deu o nome de localidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia
e Laodiceia, ou seja, que o Senhor vê a Igreja Universal nas igrejas locais. Na administração de Deus, Deus estabeleceu um castiçal por localidade. Quando Deus quer falar com sua Igreja Universal, encontra-a em sua localidade, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, etc. Irmãos, porque é muito fácil falar da Igreja Universal assim de uma maneira mística. A Igreja Universal, lá segundo Efésios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e no céu. Mas a Bíblia não fala só da Igreja Mística Universal. A Bíblia fala da Igreja em Éfeso, da Igreja em Esmirna, ou em Jerusalém, ou em Corinto, ou em Antioquia, ou na Babilônia, ou em Laodiceia, ou em Filadélfia. Deus não se refere nunca às igrejas de outra maneira. Deus vê as igrejas com 7 olhos. Assim como vê aqui, assim como Deus fala, assim é como Ele vê as igrejas. Quando Ele olha uma localidade, Ele não faz distinção entre batistas, metodistas, cruzada X ou Y, não. Ele olha o seu povo, sua igreja nessa localidade. Não pense que Deus vai fazer essa diferença. Ele quer que sejamos unânimes e juntos em nossa localidade. Que sejamos com todos os irmãos de nossa localidade. Irmão, falar só da Igreja Universal é muito fácil. Onde realmente se vive a realidade da unidade do corpo é na localidade. É na localidade onde a Igreja Universal deixa de ser somente uma ideia e passa a ser realidade. Nós aqui somos pessoas reais. Nós somos a expressão da Igreja Universal, aqui. A Igreja Universal não é somente uma doutrina eclesiológica lá nos livros de teologia, não. O Senhor não quer só bibliotecas de eclesiologia. Ele quer igrejas. Ele quer a Igreja Universal aparecendo concreta em cada localidade. A soma dos filhos de Deus como em sua localidade. Esse é seu reino. Imaginem que o presidente Pastrana vai organizar seu governo aqui na Colômbia e nomeia um determinado ministro para tal coisa, outro ministro para tal coisa, outro para tal coisa, e logo se nomeiam tais governadores por votação popular e tais prefeitos. Mas nenhum deles conhece sua jurisdição. Nem sabem para que estão aí, o que tem que representar, que linha tem que seguir. O mesmo acontece com o reino de Deus. Vocês vão se encontrar aqui um pouco com a palavra não somente reis, mas também a palavra reino. E a igreja é a realidade atual do reino. Deus quer reinar em toda a terra e em cada cidade e em cada localidade. Então, seus filhos de cada localidade têm que unir-se para constituir a Assembleia do Reino de Deus nessa localidade. Isso é algo muito concreto, porque imagina que haja a fábrica tal e o gerente não sabe que é gerente, onde começa a fábrica, onde termina, não sabe como vai fazer algo. Você tem que saber por que está em sua localidade e está com os que Deus colocou junto com você. Vocês todos são o reino de Deus aí. Vocês são a sede da embaixada do céu. Mas se não cuidar, em que temos que ser a concretização da Igreja Universal em nossa localidade, onde o reino de Deus é concreto, real, visível, quem terá o testemunho? Nós não somos somente crentes soltos, que vamos para cá, vamos para lá. Claro que podemos ir onde queremos, mas temos que saber por que estamos em um lugar, com os demais irmãos da localidade. Por que Deus nos pôs juntos nessa localidade, nesse município, nesse povo, nessa cidade? Para que juntos sejamos o castiçal dessa cidade, sejamos a expressão concreta do reino nessa cidade. As pessoas têm que encontrar-se com o reino. Se alguém quer ir para o céu, tem que tirar o visto na embaixada. E qual é a embaixada do reino? A igreja diz: são embaixadores de Cristo? Não diz que somos embaixadores? Ninguém sabe onde fica a embaixada. Ali diz igreja tal, igreja tal. Qual será a embaixada? O Senhor nos disse qual era. Ele disse: a igreja em tal lugar. Na Bíblia, você não encontra a igreja aparecendo com nenhum outro nome. Na Bíblia,
A igreja não tem nome. O que tem nome é Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso, Esmirna. A localidade é a que tem nome. Assim Deus vê as suas igrejas. Assim Ele as quer ver. Sem Apocalipse, o assunto da igreja estaria incompleto. Em Apocalipse é onde se revela o mistério dos castiçais. O mistério dos castiçais tem que existir de forma concreta. Não somente um versículo em Apocalipse 1, 20. Deus não quer somente ter um versículo na Bíblia, não. Deus quer ter a sua igreja em cada localidade como um castiçal iluminando plenamente com as 7 tochas, com os 7 olhos em cada localidade. Você tem que saber onde Deus te pôs e que você sozinho não faz nada. Tem que estar com seus irmãos, sendo um com eles, sendo o corpo da cabeça, que é o Senhor Jesus. Não passemos muito rápido essa frase. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui se veem as igrejas locais sendo a concretização no tempo, na história, na geografia, da Igreja Universal. A Igreja Real não é uma teoria. A Igreja Real é a soma de todas as igrejas locais. Essa é a Igreja Real. Cada igreja local é a realidade da Igreja Universal. Todos os que pertencem à Igreja Universal, que estão em um lugar e em um tempo, são a igreja local desse lugar e desse tempo. Não é suficiente ter comunhão assim mística, assim teológica. Somos um só corpo em Cristo, irmãos. Somos um, mas seguimos atuando de forma dispersa. Temos que ser a Assembleia do Reino de Deus na localidade. Sim, quando o presidente ganhou as eleições, ele disse: "Com quais posso contar? Estes vão fazer isto. Estes vão estar lá. O mesmo é o Senhor. O Senhor vai pôr seu reino na terra e esse reino abre espaço através da igreja. A igreja é o começo da realidade do reino dos céus. Primeiro é a igreja. A igreja tem que compreender quem é. A importância da igreja. A revelação aqui em Apocalipse se consuma. Aqui está a consumação de Cristo e seu corpo, em Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Deus não quis falar da Igreja Universal. Deus falou da igreja local, as igrejas locais, a igreja em cada localidade. Assim, é como Ele a quer ver. Não é suficiente que falemos da Igreja Universal. Deus quer que a Igreja Universal apareça concreta, unida, juntos, unânimes em cada localidade. Jerusalém, primeiro em Jerusalém, então por todas as localidades da Judéia e logo depois de Samaria, até o último da terra. Então sim, graça e paz a vós, da parte do que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo. Se deram conta de que antes de Deus falar, identificou-se o auditório? A quem Deus fala? Às igrejas. Você tem que estar na posição correta para poder receber a revelação correta e o enfoque correto, porque a mensagem é dada às igrejas como igrejas. Se você atuar como indivíduo, não estará na posição correta para receber a revelação. Como roda solta, você não receberá a revelação. Você receberá a revelação do Pai, do Filho e do Espírito por meio do anjo e de João, se estiver na posição da igreja. Se você não estiver na posição da igreja, não está na posição correta para receber a revelação. Uma pessoa sozinha, um cristão solto, não está na posição correta para receber a revelação. A revelação é a luz completa de Deus que está no castiçal. É somente na comunhão do corpo de Cristo em forma concreta em nossa localidade que estamos na posição apropriada para receber a revelação, porque a revelação é aqui. As 7 igrejas que estão na Ásia. A quem fala o Espírito? Às igrejas. Se você não estiver com seus demais irmãos na posição de igreja, não está na posição legítima para receber a revelação, porque a revelação é enviada às igrejas. O Espírito fala com as igrejas. Se você não está atuando como igreja, não está na posição de receber a revelação. A igreja concreta em cada localidade é a qual o Espírito fala, é a qual o Espírito envia a revelação.
Deus, o Pai, o Filho e o Espírito enviam a revelação a cada igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em cada localidade, essa é a posição para receber a mensagem. Se chegar uma carta que diz, para o gerente, o varredor não a pode receber. O único que pode abrir essa carta é o gerente, não a secretária, porque a carta não é para a secretária, é para o gerente. Agora, se disser, esta circular é para o Colégio Maria Auxiliadora. O Colégio Maria Auxiliadora é o único que está na posição de receber e obedecer essa circular. O mesmo acontece com o Apocalipse, que é a culminação da revelação da Bíblia. Se você não a receber como igreja com todos seus irmãos em sua localidade, não vai poder receber. Você sozinho não é igreja para receber. Precisamos ser igreja para poder estar na posição de receber a revelação. A revelação é enviada do trono de Deus às igrejas. O Espírito, ao tratar com as igrejas locais, trata com todas as igrejas. Aqui não diz que esta carta é para tal missionário tal, fulano de tal, ou aquele teólogo, não. É para a igreja aqui, para a igreja ali, para a igreja em qualquer parte, mas para a igreja em seu lugar, para a igreja em sua localidade. A revelação é para eles. É como se fosse uma carta que nos chegou do céu. Mas quem tem direito de abrir essa carta? Só a igreja na localidade, porque a quem foi enviada? A quem fala o Espírito? Não pense que o Espírito fala só com você. É quando estamos como igreja que ouvimos o falar do Espírito. Coisas que você não entende. Quando ouve a seus irmãos, entende, porque o Espírito fala com as igrejas. A promessa de que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja é a igreja. A igreja é a depositária da revelação de Deus. A igreja é a quem entrega a mensagem. A mensagem de Apocalipse e de toda a Bíblia é principalmente para as igrejas. Claro que cada pessoa individual pode receber um pouquinho, mas a plenitude somente na comunhão da igreja. Irmãos, já são 9 horas. Paramos no versículo 4.